Olá, neste momento eu estou aqui preparando para compartilhar com você mais um texto que é um texto torcido pelos reformistas. O texto está em Testemunho para Ministro, página 514. O texto diz assim: necessita-se agora de homem de clara compreensão. Deus está apelando para os que desejam guiar-se pelo Espírito Santo num trabalho de uma completa reforma. Veja uma crise diante de nós e o Senhor roga aos seus obreiros que ponham-se a postos. Cada alma deve agora colocar-se em uma posição de consagração a Deus, mais sincera e profunda do que nos anos passados. Muito bem, esse é o texto de Testemunho para Ministros, página 514, onde a irmã White ela faz uma declaração da seguinte maneira: Deus está apelando para os que desejam deixar-se guiar pelo Espírito Santo num trabalho de completa reforma. E o texto diz: vejo uma crise diante de nós. A interpretação de muitos reformistas é que Deus está apelando para seu povo para deixar-se guiar num trabalho de uma completa reforma. E o texto também fala de uma grande crise. Então a interpretação deles é o seguinte: a crise é a guerra de 14 e Deus agora está pedindo ao seu povo para guiar numa completa reforma, tá? Reforma, movimento de reforma. Aparentemente o texto parece lógico, a explicação, o ponto de vista defendido pelos reformistas. Mas quando nós pegamos um outro testemunho, nós pegamos o Testemunho Seletos, volume 3, página 256, a irmã White ela diz assim: é chegado o tempo para realizar-se uma completa reforma. Olha só, em Testemunho para Ministro, ela está falando de uma reforma completa. E no Testemunho Seletos, volume 3, página 256, ela está dizendo que é chegado o tempo para realizar essa completa reforma. Agora, vamos ver se a completa reforma que a irmã White profetiza em Testemunho para Ministro, 514, é a reforma profetizada, que é a reforma que eles deduzem que seja o movimento de reforma. Olha só. É chegado o tempo para realizar uma completa reforma. Quando essa reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Não haverá confusão, pois todos estarão em harmonia com o Espírito Santo. Olha só. A reforma de 14, quando ela surgiu com tantos problemas, com tanta dificuldade, com tantas divisões, até que o movimento, lá em 1925, quando era para organizar o movimento, surge então a igreja, a Conferência Geral da Igreja da Reforma, mas ela não tinha um patrimônio, não tinha bens patrimoniais na Alemanha. E então o que acontece? Resolve-se então organizar a igreja com o nome da União Alemã. Perceba que aí já tinha divisão, já tinha problemas. E se você observar, havia tantas fragmentações dentro do movimento. Tanto é que em 1929, quando a igreja ela se ela organiza não mais como União Alemã, mas ela organiza como Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Um terceiro grupo. Se você analisar o contexto histórico, lá havia dissensões, lutas entre eles. E essas lutas, elas continuaram. Tanto é que em 1951 houve um racha entre eles, havia assim muitas divergências, muitas discussões, muitos problemas entre os líderes do movimento e também entre o povo em geral. Tá? Então veja só, a irmã White diz que quando essa reforma ela começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Então, a reforma que surgiu com espírito de discórdia e luta, com muita confusão, com muito problema, não é a reforma profetizada. Portanto, nós esperamos ainda a reforma profetizada
que quando essa reforma começar, haverá então na igreja um espírito de oração, banirá da igreja o espírito de discórdia e luta, não haverá confusão, todos estarão em harmonia, suplicando pela direção do Espírito Santo. Então, aí está o esclarecimento de mais um texto do Espírito de Profecia, um texto muito interessante e que, se você não tiver cuidado, você facilmente é enganado por grupos opositores.